Um homem passou horas preso sob uma pedra no meio do deserto. Outro ficou entalado de cabeça para baixo, em uma passagem tão estreita que não conseguia nem respirar direito. E um mergulhador percebeu que estava sem ar, a mais de 100 metros de profundidade. Nenhum deles imaginava que aqueles seriam os últimos minutos de liberdade, mas todos perceberam a mesma coisa. Tarde demais. Quando tentaram voltar, já não existia saída. Em abril de 2003, Aaron Ralston entrou sozinho em um cânion isolado de Utah. Alguns minutos depois, uma pedra do tamanho de um carro esmagou seu braço contra a parede de rocha. Instantaneamente, Aaron puxou. Nada. Empurrou. Nada. Tentou girar o corpo. Nada. O braço estava preso. Completamente preso. E foi nesse momento que ele percebeu uma coisa. Ninguém sabia onde ele estava. Aaron era experiente, já tinha explorado lugares perigosos dezenas de vezes, e talvez esse tenha sido o primeiro erro, porque experiência costuma gerar confiança, e confiança faz algumas pessoas acreditarem que acidentes acontecem apenas com os outros. Mas existe um problema nisso. A pedra não estava apenas prendendo seu braço, ela estava prendendo seu tempo. Aaron tentou quebrar a rocha, sem sucesso. Tentou mover o braço, sem sucesso. Tentou encontrar qualquer forma de escapar. Nada funcionava. Os dias começaram a passar. O calor era brutal. As noites eram geladas. A água começou a acabar. Mas isso não era a pior parte. Aaron começou a gravar vídeos de despedida para a família, para os amigos, como alguém que já tinha aceitado o próprio destino. Enquanto falava com a câmera, observava o próprio braço. A cor estava mudando, a circulação desaparecia, o tecido começava a morrer. E foi nesse momento que a situação mudou. Aaron parou de pensar em resgate e começou a pensar em amputação, sozinho, no meio do deserto, sem ajuda, sem anestesia. Primeiro tentou cortar o braço. Não conseguiu. A ferramenta era fraca demais, então percebeu algo ainda pior. Precisaria quebrar os próprios ossos primeiro. E foi exatamente o que fez. Sem alternativa. Ele quebrou os ossos do braço preso e depois começou a cortar o restante. Depois de mais de 5 dias preso, funcionou. Aaron finalmente conseguiu se libertar. Mas ainda existia outro problema. Gravemente ferido, ele precisava atravessar quilômetros de deserto para encontrar ajuda. E conseguiu. Sobreviveu. Tudo começou por causa de alguns segundos. Alguns segundos entre apoiar o peso do corpo e ouvir uma pedra deslizando. E o mais impressionante é que Aaron ainda conseguiu voltar. Os próximos 2 não tiveram a mesma sorte. Aliás, se você gosta de histórias reais de sobrevivência extrema, este é exatamente o tipo de caso que eu trago por aqui, porque o próximo é um dos episódios mais claustrofóbicos já registrados. Um homem entrou em uma passagem estreita e nunca mais conseguiu sair. Em 2009, John Jones entrou na Nutty Putty Cave, uma caverna famosa em Utah. Ele entrou com amigos para uma exploração que parecia completamente normal, até encontrar uma passagem estreita, muito estreita. John acreditou que aquela abertura levava para uma área conhecida da caverna. Não levava. Era o caminho errado. Mesmo assim, continuou avançando, centímetro por centímetro, até ficar preso. Primeiro os ombros, depois o peito, depois a cintura. Mas existe um detalhe. John estava invertido, com a cabeça apontando para baixo, em um ângulo absurdo. Imagine ficar pendurado de cabeça para baixo por alguns minutos. Agora imagine ficar assim por horas. O sangue começou a se acumular. A respiração ficou difícil e cada tentativa de escapar fazia seu corpo deslizar ainda mais para dentro. Equipes de resgate chegaram rapidamente, montaram um sistema complexo para tentar puxá-lo e, por um momento,
Pareceu que funcionaria. John chegou a se mover alguns centímetros. Então, uma corda se rompeu. E ele voltou para a posição original. Talvez até pior. Foi nesse momento que a situação mudou. O problema deixou de ser tirar John dali. O problema passou a ser mantê-lo vivo. As horas passaram. Depois, um dia inteiro. Resgatistas conversavam com ele o tempo todo, tentavam mantê-lo acordado, mas seu corpo estava entrando em colapso, preso, invertido, sem espaço para se mover, sem qualquer possibilidade de virar. E quanto mais analisavam a situação, menos solução existia. John morreu dentro da passagem. A caverna foi fechada permanentemente e continua selada até hoje. Aliás, grande parte das gravações e sons reais que aparecem nesses vídeos ficam muito mais imersivos quando você escuta com um bom fone. Eu deixei na descrição o modelo que uso atualmente caso tenha curiosidade. Mas o próximo caso tem algo diferente. Porque desta vez existe vídeo, existe gravação, existe o momento exato em que um homem percebe que não vai conseguir voltar. Dave Shaw era considerado um dos melhores mergulhadores do mundo, experiente, treinado, respeitado. Exatamente o tipo de pessoa que você esperaria ver sobrevivendo. Em 2005, ele desceu para uma caverna submersa na África do Sul. O objetivo era recuperar o corpo de outro mergulhador que havia morrido ali anos antes. Até aqui, parece apenas uma operação difícil. Só que existe um detalhe: o corpo estava a mais de 200 metros de profundidade, no escuro, sem possibilidade de pedir ajuda, sem subida rápida, em um lugar onde qualquer erro ficava preso com você. Dave chegou ao local, encontrou o corpo e então algo começou a dar errado. Primeiro devagar, depois muito rápido. Existe vídeo desse momento. As imagens mostram Dave trabalhando normalmente, calmo, controlado, como alguém que acredita que ainda tem tempo. Mas então, os movimentos mudam. Pela primeira vez, ele parece estar correndo contra o relógio, a mais de 200 metros de profundidade, no escuro, sozinho. E foi nesse momento que a situação mudou, porque Dave já não estava tentando concluir a missão. Estava tentando voltar. As imagens mostram movimentos cada vez mais urgentes, bolhas desaparecendo na escuridão, luzes atravessando a água, tentativas, mais tentativas. E então, nada. O vídeo termina. Sem despedida, sem explicação, sem resolução. O homem que desceu para recuperar alguém preso naquele ambiente acabou ficando preso também. E talvez essa seja a parte mais perturbadora, porque existe vídeo, e mesmo assistindo tudo, você consegue identificar o momento exato em que ele percebe a verdade. Não vai conseguir voltar. Os três entraram em lugares completamente diferentes. Um deserto, uma caverna, uma profundidade impossível. Mas todos chegaram ao mesmo momento, o instante em que perceberam que não conseguiriam voltar. Aaron olhando para a pedra, John preso de cabeça para baixo, Dave cercado pela escuridão. E talvez seja isso que torna essas histórias tão desconfortáveis, porque nenhuma delas começou como uma tragédia, começou como um dia comum e terminou sem saída. Agora eu quero saber uma coisa. Qual desses três momentos parece mais perturbador para você? O instante em que Aaron percebeu que ninguém sabia onde ele estava. O momento em que John entendeu que não conseguiria se mover. Ou quando Dave percebeu aquilo a mais de 200 metros de profundidade. Porque existe uma diferença enorme entre estar em perigo e perceber que já não existe retorno. E se esse vídeo te deixou desconfortável, o próximo provavelmente vai piorar essa sensação. Porque no vídeo anterior eu mostrei cavernas que pareciam completamente normais, até alguém entrar e nunca mais conseguir sair. Ele está aparecendo na tela agora.